Venerável e castíssimo, corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad para que ella sea redimida. Atendendo a um pedido de nosso amado instrutor São José, estamos realizando uma síntese de todas as mensagens diárias que ele já nos transmitiu neste ciclo que iniciou no dia 20 de agosto de 2015. A cada programa, estamos estudando as mensagens referentes a um mês de sua instrução. Já estudamos o mês de agosto de 2015 e hoje vamos rever o que São José nos transmitiu no mês de setembro de 2015. Naquele mês, São José começou a nos instruir, colocando maior ênfase na urgência dos tempos em que estamos vivendo. E sem deixar de ser amoroso, começou a nos falar com maior clareza e transparência sobre a realidade do que estamos vivendo no planeta, do pouco que estamos fazendo como humanidade, do que teríamos que entregar a Deus e em como cada um pode se converter em um verdadeiro servidor para que o plano de Deus possa se cumprir nestes tempos. São José vai nos falando sobre a realidade espiritual das nações e, além das suas palavras, nos traz imagens e sentimentos que nos permitem compreender que esta é uma situação da humanidade e não de uns poucos. Nesse mês, ele nos coloca diante de uma definição espiritual, de uma confirmação da nossa fé, para que possamos seguir aprofundando em sua instrução. Aqui ele já começa a nos falar sobre a maturidade espiritual e em diferentes mensagens nos ensina a encontrá-la dentro de nós. E com exemplos de sua vida, vai tornando mais acessível para a nossa realidade a vivência de suas palavras. Foi no dia 1º de setembro que São José nos revelou um pouco de sua própria experiência quando esteve sobre a terra, quando aos 12 anos se consagrou a Deus. Ele nos conta nessa mensagem que, apesar de não ser compreendido por muitos de sua época, mantinha-se firme na fé de que aquela vida era vivida pelo bem e pela evolução de todos os que estavam ao seu redor. E essas palavras de São José nos inspiram neste tempo a não depender da aceitação dos demais para viver segundo a vontade do Pai. Porque por mais que aqueles que estejam ao nosso redor não aceitem ou não compreendam o nosso caminho, todos os passos que damos são também por eles e de alguma forma receberão os méritos gerados por nossa própria transformação. São José também nos conta que quando sua oferta ao Criador foi aceita, foi mostrado o plano de Deus para ele, embora não soubesse ainda a grandeza absoluta da missão que o esperava, e que só pôde compreender tempos depois, diante de Jesus menino. E assim ele nos entrega outra chave, que primeiro nos ofertamos a Deus e aceitamos o seu plano sem conhecê-lo. Depois, se for da vontade do Pai, ele nos será revelado. Também vemos que mesmo que Deus nos revele o seu plano, apenas o compreenderemos plenamente depois de tê-lo vivido. E São José nos explica por que nos conta tudo isso neste momento. Conto-lhes tudo isso porque Deus também veio ao seu encontro, colocou-os diante de todos os absurdos deste mundo e os impulsionou a buscar um sentido verdadeiro para a vida. Levou-os ao caminho da consagração da alma,
alguns do espírito e outros de todos os aspectos do ser. Por meio de seu Espírito Trino, revelou-lhes uma missão: preparar o retorno de Cristo e tornar-se um exemplo para as almas que não terão um guia nestes tempos de tanta confusão. E no dia seguinte, no dia 2 de setembro, São José nos prepara para o que dirá no decorrer do mês. Ele nos fala que era o caos de sua época e a ignorância dos que estavam ao seu redor, o que o levava a buscar a Deus cada vez com maior intensidade. Dessa forma, ele nos dá a entender que o que revelará nos dias seguintes não é para nos causar pesar ou temor, é apenas para que possamos buscar a Deus com maior verdade e com maior sinceridade. Que a urgência dos tempos nos faça buscar o Criador com maior fé e nos leve a encontrá-lo. E dentro dessa instrução que nos traz São José Castíssimo, será que estamos realmente percebendo os tempos em que estamos vivendo? Será que percebemos a responsabilidade que temos por estarmos recebendo tantas graças em representação da humanidade? Será que acreditamos de coração que estamos diante dos mensageiros divinos e de sua preciosa instrução? Ou será que a dúvida nos fará negar algum dia tudo isso que estamos tendo a graça de receber nesses tempos? São José nos faz compreender isso de maneira muito clara nessa mensagem que ele nos transmitiu no dia 4 de setembro de 2015. Ele nos disse assim: em Jerusalém, como em todo o Oriente, muitos passaram a vida inteira buscando Salvador e esperando o Messias, acreditando que viviam e respiravam apenas para encontrá-lo. Mas quando estiveram diante dele, não o aceitaram e negaram a humildade de Deus, que era o símbolo puríssimo de sua manifestação entre os homens. Não corram o risco de viver o mesmo que a humanidade de tempos atrás viveu, que acreditava que buscava a Deus e que vivia para Ele, e, no entanto, nunca acreditou na veracidade de sua busca e menos ainda de sua meta. Que as palavras dos mensageiros divinos, que hoje são sagradas para muitos, não sejam apenas belas teorias, que os tornam mais pacíficos diante da comum sociedade em que vivem. Desterrem do interior a dúvida oculta sobre a veracidade do ensinamento e não permitam que o inconsciente da humanidade os faça acreditar que Cristo nunca retornará. Esses são resquícios de uma humanidade degenerada que há mais de 2000 anos não acreditou na encarnação do Messias. No momento da transmissão da mensagem do dia 12 de setembro, aconteceu algo inesperado. São José demorou a aparecer, e quando os portais começaram a se abrir no céu, vi que ele vinha de alguma parte do planeta. Vi um lugar destruído, um cenário de cor cinza, e São José apareceu com um jovem negro nos braços, desfalecido. Senti muita tristeza em sua face. Durante um tempo, São José me mostrava que estava retirando muitas almas daquele lugar, que eu não sabia onde era, até que começou a nos entregar a sua mensagem diária, dizendo: Filhos de Deus e companheiros de meu casto coração, hoje lhes digo que meu espírito de amor recebeu do Pai a possibilidade de interceder por uma parte da humanidade. Frente aos altares celestiais, depositei aos pés do Criador meu coração, como forma de oferecer-lhe o que de mais puro existe em minha consciência, para assim equilibrar as impurezas da humanidade. Digo-lhes que por suas orações, minha oferta foi aceita pelo Altíssimo e estarei nos próximos dias ingressando em espírito de divindade aos continentes africano e asiático,
para permanecer no mundo interno do planeta em vigília e oração pela paz no mundo. Peço-lhes que com seus corações me acompanhem e jamais esqueçam que as dores e os sofrimentos que a humanidade causa a Deus são responsabilidade de todos os seres do mundo. Todas as ofertas, por menores que sejam, serão aceitas, porque a urgência é infinita e a necessidade do planeta transcende a sua compreensão. E a partir deste dia, São José veio nos transmitindo mensagens que levavam nossa consciência à necessidade planetária e não somente à nossa própria necessidade de transformação. Ele nos convidava também ao serviço que transcende fronteiras e que, através da oração verdadeira, alivia e resgata as almas da escuridão deste mundo. No dia 18 de setembro, novamente São José nos convidou a rever nossa posição diante de todos os fatos que acontecem no mundo, nos deixando claro que é a consciência humana que está submergindo na escuridão, e não apenas uns poucos, em outra parte do mundo. Portanto, não importa em que parte do planeta estamos, mas qual o grau de despertar e entrega que podemos ofertar a Deus nestes tempos. E se estamos dispostos a transformar nossas vidas para podermos auxiliar a outros nos tempos finais. São José aqui tenta dar-nos a conhecer a consciência humana como um todo e que nos sintamos parte do que vivem nossos irmãos, que tomemos para nós os seus erros e as suas dores e que ofereçamos todas as graças que vivemos e a possibilidade que temos de estar conscientes da vida espiritual e do verdadeiro sentido da existência humana pelo despertar e pela salvação de todos. Em um trecho do dia 18 de setembro, São José nos disse assim: com pesar em meu coração, lhes digo que muitos não se transformam porque não acreditam verdadeiramente na existência de Deus, de seu plano e de seus mensageiros. As consciências observam o caos e o mal avançando no mundo e preferem pensar que sempre foi assim, ou se isolam nos pequenos problemas e nas preocupações de suas vidas, como forma de não perceberem que a verdadeira barca que está afundando não é apenas no Oriente Médio, mas no mundo inteiro. É a consciência humana, meus queridos, que está submergindo cada vez mais profundamente na escuridão. E quando os tempos necessitam vê-los mais despertos e preparados, entregues e confiantes no invisível, vocês estão se escondendo da verdade e mergulhando mais e mais na ilusão para não perceber que os tempos finais já chegaram. Com essa forma única de nos impulsionar através de sua instrução, no dia 19 de setembro de 2015, em sua aparição mensal, São José seguiu nos alertando sobre os tempos definitivos que já estamos vivendo como humanidade. Vamos relembrar essa aparição, que aconteceu no Centro Mariano de Figueira. Todos os dias, quando venho ao mundo, Todos los días cuando vengo al mundo, busco trazer uma compreensão maior para a consciência humana busco traer una comprensión mayor para la conciencia humana sobre a realidade do planeta. sobre la realidad del planeta. Busco chegar aos corações, Busco llegar a los corazones, mas além de trazer-lhes informação más allá de traerles información sobre o que acontece no mundo, sobre lo que acontece en el mundo, porque suas mentes porque sus mentes já estão repletas ya están llenas de conhecimentos, de conocimientos, de informações sobre este mundo e sobre outros. de información sobre este mundo y sobre otros. Agora, companheiros, Ahora, compañeros, é momento de abrir o coração
Es momento de abrir el corazón, como uma porta que os permitirá viver tudo o que já sabem, como una puerta que les permitirá vivir todo lo que ya saben. se não chegam ao recinto do coração. Si no llegan al recinto del corazón, Pouco adiantará poco adelantará que saibam tudo o que acontece neste mundo, que sepan todo lo que sucede en este mundo, porque tanto as notícias quanto as imagens porque tanto las noticias como las imágenes passarão por suas mentes, pasarán por vuestras mentes, gerarão emoções, generarán emociones, mas não uma transformação verdadeira. pero no una transformación verdadera. Vamos lembrar o que nos disse São José no dia 8 de setembro de 2015, sempre nos alertando sobre a forma de conduzir nossa vida nestes tempos. Percebam que vocês já estão transitando pelos últimos tempos do planeta e que já não é mais hora de pensar em si mesmos, de concretizar planos e aspirações pessoais. De que lhes valerá construir um projeto de uma vida material se aqueles que não se sustentarem na fortaleza do Espírito desaparecerão no meio da tormenta do caos e do mal? Ainda nessa mensagem do dia 8 de setembro, São José nos fala com bastante clareza sobre a necessidade de uma definição verdadeira de nossa parte. Queridos companheiros, falo-lhes com palavras claras, porque nações inteiras estão se perdendo pelo avanço da escuridão. Onde estão os soldados de Deus? Em que andam os que se comprometeram com Cristo? Já não é mais hora de emoções e meias entregas. Orem com o coração, com o espírito e vivam como verdadeiros discípulos de Cristo. Demonstrem ao mundo que há uma única saída para esta tribulação que vive o planeta, e essa saída é o coração infinito de Deus. E com todas as ferramentas que já recebemos até hoje, vamos nos propor a dar uma resposta positiva, mesmo sendo imperfeitos, nos esforçando para sermos discípulos de Cristo, sermos uma centelha de luz para a transformação deste planeta. E aqui finalizamos essa breve síntese e convidamos a todos a ler e reler essas mensagens e todas as outras que não citamos aqui, mas que também trazem chaves importantes para o nosso despertar nesses tempos. E é com muita gratidão que seguiremos com esse estudo, pois a cada dia percebemos mais o grande tesouro que nos está sendo entregue. E o mínimo que podemos fazer diante de tudo isso é nos deixarmos transformar, a partir das sagradas palavras que nos trazem os mensageiros divinos. Amado instrutor, estamos unidos em tua missão. São José.